A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens, terceiro trimestre de 2021, da nossa querida CPAD, cujo tema desse trimestre é Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Lição comentada pelo pastor Israel Trota. Lição número 3, 18 de julho de 2021. Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Antes de prosseguirmos, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Texto do dia, é a lição número 3 de Jovens. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel, capítulo 2, versículo 28. A síntese: mesmo em um contexto de desastre natural e apatia religiosa, Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Os objetivos dessa lição: primeiro, expor o contexto histórico de calamidade pública apresentada na profecia de Joel. Segundo, explicar a importância de uma conversão sincera como ato antecipatório ao recebimento do batismo com o Espírito Santo. E terceiro objetivo, explanar o cumprimento da profecia de Joel na dispensação da igreja. O texto bíblico se encontra em Joel 2, do 28 ao 32, que diz: e há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Comentário, então, nós temos que Joel iniciou a sua pregação a partir de um desastre natural, que foi a praga dos gafanhotos, enquanto Oséias se apropriou de uma tragédia pessoal para compor a sua mensagem, Joel se utilizou de uma calamidade nacional para escrever as linhas do seu sermão profético. O livro de Joel pode ser dividido em duas partes. Na primeira, há uma descrição histórica da devastação de Judá, imposta por uma praga de gafanhotos, uma calamidade, conforme já dissemos. Na segunda parte do livro, o profeta anunciou o juízo divino que viria sobre o povo de Deus, seguido por uma restauração futura sem precedentes. O profeta não ficou limitado às dificuldades do presente, à tragédia natural ou ao indiferentismo religioso, mas transportou sua visão para uma época vindoura e enxergou
o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. A primeira parte da mensagem de Joel tem a ver com aquela calamidade, né, sobre a tragédia que se abateu, né, sobre a praga dos gafanhotos que destruiu tudo. E a segunda parte, então, ele mostra uma descrição profética da vida de Israel e do mundo no futuro. Mas vamos ver o que significa o nome Joel. Joel no hebraico, Yoel, significa Yahvé é Deus, ou Senhor é Deus. Na cultura hebraica, o nome do indivíduo apresentava uma conexão muito forte com a sua vida. Então, a vida daquela pessoa era norteada pelo nome que o pai e a mãe dava a essa pessoa. Diferente da cultura ocidental, os judeus não escolhiam o nome dos seus filhos pela beleza, mas pelo significado espiritual. O pai de Joel se chamava Petuel, que significa persuadido por Deus, convencido por Deus, Joel 1:1. Concluímos que seu pai era um homem temente a Deus, sendo o nome Joel uma confissão de fé da parte de Petuel. Joel surgiu no cenário para pregar o significado do seu nome, ou seja, o Senhor é Deus, que era o significado do nome Joel. Esta mensagem não foi pregada em um período de prosperidade e bonança, conforme nós vimos lá de Oséias, mas em um momento de agonia e infortúnio. O momento de dor às vezes gera um colapso na fé, de modo que muitos chegam a arguir a gestão divina, né? Colocar em xeque a capacidade de Deus gerenciar a sua criação. Como Joel, devemos testemunhar nossa fé no Criador, independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Vamos ver isso em 2 aos Coríntios 6:10, Paulo, ele trata sobre isso com o povo da cidade de Corinto, 2 aos Coríntios 6:10, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Essa é a maneira como o cristão deve viver, independente da circunstância que ele estiver atravessando. E foi o que aconteceu na época do profeta Joel. E para quem Joel profetizou? Em toda a Bíblia, o profeta Joel é citado apenas em 2 ocasiões, sendo uma única vez em ambos os testamentos. A primeira na apresentação do seu livro, Joel capítulo 1, verso 1, e a segunda em lembrança ao cumprimento da sua profecia. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 16. O texto bíblico não fornece informações pessoais sobre ele. O que sabemos é por inferência, por dedução, vai ligando as pontas, né? Devido à sua familiaridade com o templo, tem sido identificado como um profeta do templo, ou até mesmo um sacerdote. Tá? Ele estava sempre por ali, então é possível que ele fosse filho, né, ou tivesse alguma relação com a família sacerdotal. Uma vez que suas profecias demonstram muita familiaridade com as cerimônias do templo. Ele conhecia tudo que se passava ali no templo de Israel. Joel 2:1, versículo 15, versículo 32 e assim sucessivamente. Joel profetizou para Jerusalém, os filhos de Sião. Em princípio, Joel fala para o seu povo, Reino do Sul. No entanto, sua profecia abrangeu a igreja. A igreja só vem após Jesus de Nazaré, conforme o próprio apóstolo Pedro reconheceu em Atos 2, 16 e 17. Não podemos negar que também existe um caráter abrangente
e escatológico em sua mensagem, né, para os últimos tempos antes da vinda de Jesus de Nazaré. Então é para essa época também a mensagem do profeta Joel. E quando é que ele profetizou? Então nós vemos aqui que Joel profetizou para o seu tempo, ele profetizou para o tempo da igreja, que começa em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, e ele profetizou também para próximo da volta de Cristo, né? Para o arrebatamento da igreja, para as coisas futuras que ainda iriam acontecer. E quando é que ele profetizou? Há muitos debates teológicos sobre quando, o tempo em que Joel profetizou. Alguns consideram que ele tenha sido contemporâneo de Amós, profeta Amós. Outros acreditam que ele viveu na época de Eliseu, né? O Eliseu que veio depois de Elias. A tradição judaica considerava o livro de Joel o mais antigo entre os profetas maiores e menores. Então veja que é bem antigo. É presumível que muitos profetas posteriores tenham bebido na fonte de Joel, ou seja, eles tiveram contato com os escritos de Joel. Acreditamos que Joel representou a ponte entre os profetas antigos com os demais profetas escritores do Antigo Testamento. Então nós temos duas gerações de profetas, uns que alguém contou a história deles, e os outros profetas que, além de profetizar, eles registraram as suas profecias, escreveram suas profecias. E Joel estaria no meio, intermediando essas duas classes de profetas, né? De acordo com as evidências internas do livro, ele profetizou no tempo do rei Joás, de Judá, por volta de 835 a.C. a 830 a.C., pois o livro não cita o nome de nenhum rei, visto que este era o período de menoridade do governo de Joás, quando o sacerdote Joaída respondia pela liderança da nação. É 2 Reis 12:2. O livro não faz nenhuma alusão à Babilônia, à Síria ou Síria, pois os inimigos desta época eram outros, né? Está lá em Joel 3, versículos 4 e 19. A idolatria não representou um problema em sua profecia, considerando que durante o reinado de Joás, o período da adoração a Baal tinha terminado. 2 Reis, capítulos 10 e capítulo 11. O problema do povo não era a idolatria, mas a apatia. Parece até do nosso tempo, né? O indiferentismo religioso é tão grave quanto a apostasia religiosa. Podemos dizer que a apatia é o prelúdio da apostasia, ou seja, antes da apostasia, nós temos a apatia. As pessoas já não querem mais congregar, já não tem mais aquela vontade de estar nos templos evangélicos, falando com Deus, buscando batismo no Espírito Santo. Há uma apatia. Era mais ou menos isso que estava acontecendo na época do profeta Joel. Vamos ao tópico 2, o contexto histórico de sua profecia. Primeiro, a praga dos gafanhotos, conforme nós já mencionamos. Joel apresentou a devastação, a seca e a fome que atingiu a nação de Judá ao ser atacada por uma praga de gafanhotos. A ideia do profeta é registrar para as gerações futuras, posteriores, o relato da catástrofe que atingiu a nação. Está lá em Joel capítulo 1, versículo 3. Trata-se de um evento histórico e de um texto narrativo, mais ou menos como se um profeta hoje anotasse para gerações posteriores essa pandemia que atingiu não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, causando essa tragédia econômica, social, médica e etc. e tal.
né, que atingiu toda a nação. Trata-se de um evento histórico e de um texto narrativo. A devastação foi total. O que ficou, aí ele cita Joel 1 e 4. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Então as pragas, uma vinha completando a tragédia iniciada pela primeira. No original hebraico, lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão não indicam insetos de diferentes espécies, mas o mesmo inseto, o gafanhoto, em 4 fases de seu desenvolvimento. A lagarta representa o gafanhoto em seu estágio inicial, ao nascer, sem asas, quando apenas consegue roer, tá? O estágio inicial. O gafanhoto representa o estágio que começa a procriar e se multiplicar, é o segundo estágio. No estágio de locusta, desenvolve asas, mas ainda não voa, apenas salta e já começa a devorar. Veja que é uma coisa em progressão. Ao se tornar pulgão, já está plenamente desenvolvido, com asas completas. Judá foi desolada por causa deste ataque de gafanhotos em seus vários estágios de desenvolvimento. O descaso para com Deus precipitou o povo à assolação. O fruto de quem vira as costas para Deus sempre será amargo. Então, esse era uma parte do contexto histórico em que a profecia de Joel começou a ser entregue à nação de Israel, tá? A praga dos gafanhotos, tá? E esse gafanhoto nos seus 4 estágios de desenvolvimento até a desolação total. Segundo contexto, a indiferença de sua geração. O que significa isso? Os compatriotas de Joel agiram com indiferença diante da tragédia. Isso te parece familiar? A nós, né? Parece que tem alguma coisa a ver com a nossa época. Indiferença diante da tragédia. Quando a gente vê pessoas indo para festinhas proibidas, aglomerações, sabendo que ali é foco de transmissão do vírus, isso nos parece com isso aqui, indiferença diante da tragédia. Acreditavam que essas situações simplesmente aconteciam. O profeta começou sua mensagem fazendo uma invocação solene para chamar a atenção do seu povo. Suas palavras iniciais foram: ouvi isto, Joel 1 e 2. Os ébrios, os bêbados, deveriam se despertar. A virgem deveria lamentar. E os sacerdotes deveriam gemer e clamar. A devastação foi tão grande que não havia material para oferecer a oferta de manjar. Joel 1 e 9. O mesmo ocorria com as libações e com o vinho. A seca se alastrou pela terra. Joel 1 e 12. Não havia materiais para o culto. A interrupção da adoração ao Senhor deveria ser considerada uma grande calamidade. Lá no versículo 13 de Joel 1. Joel se incomodou com a indiferença de sua geração, por isso chamou a atenção deles, dizendo que mais calamidades estavam por vir. Então, essa indiferença daquele povo da época de Joel, tá, estava atraindo mais calamidades ainda. Às vezes, agora vem a aplicação, Deus permite certas situações no propósito de nos despertar. Permanecer indiferente diante da adversidade é um sinal claro de insensibilidade espiritual. Tá? A pessoa começa a achar que aquilo é normal, que aquilo é daquele jeito mesmo, e que não tem nada que se possa fazer.
quando na verdade Deus pode estar usando aquilo como um despertamento espiritual, tá? E a pessoa precisa deixar essa insensibilidade espiritual de lado. O verdadeiro cristão se vale de todos os momentos para buscar ao Senhor. Na tristeza, clama pelo consolo. Na alegria, louva-o com gratidão. Então, de todas as maneiras, o certo é buscar a Deus, agradecendo, louvando a Deus e pedindo a Deus misericórdia. Isso é o segundo contexto histórico da profecia de Joel. Agora vamos ao terceiro, o simbolismo da tragédia. Vamos ao significado, dessa tragédia. Enquanto o primeiro capítulo narrava um acontecimento histórico, um fato real, o segundo previa uma calamidade que assombraria a nação, a derrota para uma nação estrangeira. Parecia que Joel estava descrevendo um futuro ataque de gafanhotos, pois falava de um dilúvio escuro com milhares de gafanhotos cobrindo os céus. Joel 2:2. Ele comparou os insetos ao fogo, Joel 2:3, e descreveu-os com a aparência de um cavalo em miniatura, Joel 2:4. Em suas palavras, o exército invasor seria obstinado. Como valentes correriam cada um pelo seu carreiro. Joel 2:7-8. Joel se valeu do simbolismo do ataque dos gafanhotos para prever um ataque militar como resultado de um juízo divino sobre o povo, por causa da insensibilidade espiritual, por causa da apatia espiritual. Talvez essa calamidade que se abateu sobre a terra, essa pandemia, esse vírus maldito que invadiu todo o planeta, talvez seja um juízo divino sobre a apatia. Quantas igrejas que estavam fechadas, quantos líderes apáticos, desinteressados do órfão, da viúva, quanta religião vazia de Deus, vazia dos valores espirituais. Então, essa é uma analogia que nós estamos fazendo com o que nós estamos estudando. Então, provavelmente, o profeta estava se referindo ao futuro ataque da Babilônia. Para Joel, a praga dos gafanhotos prefigurava uma desolação muito maior. Então, aquela tragédia dos gafanhotos iria passar, mas viria uma ainda muito maior. Não era tempo de ficar indiferente ou passivo, era preciso se voltar para Deus. Quando não aprendemos nas primeiras lições, outras nos alcançarão. Isso aqui é que deve balançar o nosso coração. Quando nós não aprendemos na primeira vez, é igual na escola. A gente, quando aprende matemática, se você não aprender direito os sinais, uma hora você vai ter que aprender. Aquilo ali não pode passar em branco. É mais ou menos isso aqui. Quando não aprendemos nas primeiras lições, outras nos alcançarão. Por isso é fundamental que desenvolvamos o quanto antes a maturidade para entendermos o que Deus deseja de nós diante das situações que estamos vivendo. Então veja como é sério esse simbolismo da tragédia. Nós já vimos o simbolismo para aquela nação, a tragédia maior que estava a caminho, cada coisa mostrando o quê? A imaturidade espiritual daquele povo, a insensibilidade espiritual, a apatia com que eles estavam vivendo até aquela tragédia da invasão, da praga dos gafanhotos. E a nossa vida, como é que ela está, hein? Além dessa tragédia nacional, internacional que o mundo está vivendo, e a sua vida pessoal, e a minha vida pessoal? O que está acontecendo? O que Deus quer nos ensinar? Você já parou para pensar nisso? É bom você pensar. O poder do Espírito Santo nos últimos dias. Vamos agora
esse subtópico, apelo ao arrependimento. Joel conclamou seus compatriotas ao verdadeiro arrependimento. A expressão agora mesmo revelou a urgência do apelo. Aquele chamado era urgente, não era para pensar. Arrependimento não é algo que pode ser procrastinado. Procrastinação, né? Não pode ser adiado, não pode esperar mais tempo. Na Bíblia, o arrependimento é sempre para hoje. Mateus 3:2, Atos 2:38. O profeta afirma que Deus não se deixa enganar com falsos arrependimentos ou com rituais aparentes. Deus não se deixa enganar pela aparência. A conversão deve ser de todo o coração. Eles deveriam se humilhar diante de Deus, com sinais claros de um coração quebrantado, realizando jejuns com choro e pranto. Joel 2:12. A penitência deveria ser profundamente sentida, ou seja, eles tinham que sentir o peso do pecado que eles estavam praticando, carregando. Não era uma questão meramente ritual, não era só ir no templo e fazer algumas orações e acabou, não. Era mais profundo. Eles deveriam rasgar os corações e não as vestes, ou seja, a religião tinha que nascer do coração deles. O arrependimento, rasgar o coração. A nação inteira precisava se voltar para Deus, né? Os sacerdotes deveriam chorar e clamar pelo povo. Eles estavam tão envolvidos com a política, meu Deus, na frente do governo durante o período de menoridade do rei Joás, que deixaram suas atividades sacerdotais de lado. Era preciso voltar a interceder pelo povo. A promessa do derramar do Espírito Santo requer de nós uma conversão sincera e uma entrega total. Então veja que aqui havia um apelo ao arrependimento. Número 2, bênçãos materiais. O arrependimento muda destinos. Mediante a conversão sincera, Deus prometeu derramar fartura. A resposta viria com a providência dos mantimentos que antes estavam escassos, trigo, vinho e óleo. Joel 2:19. Deus prometeu agir não apenas como provedor de recursos, mas também como o protetor do seu povo. Joel 2:20-21. Deus prometeu ordenar aos recursos naturais, a chuva, temporã e a serôdia, e ao próprio desenvolvimento da colheita e do fruto, que fossem derramados na medida correta para trazerem prosperidade sobre Israel. Aqui vemos a bênção ofuscando a tragédia. Então a bênção de Deus iria cobrir a tragédia que eles estavam vivendo. Deus prometeu restituir os anos de sofrimento, Joel 2:23-25. Toda a restauração tem o propósito de revelar a presença de Deus e fornecer motivos para uma adoração verdadeira e ininterrupta. Então a bênção de Deus é para nos levar para uma adoração real e verdadeira com Deus. Deus sempre deseja nosso bem, entretanto, permite a adversidade como uma alternativa pedagógica para nos instruir. Precisamos entender que as feridas de Deus nos curam. Não despreze a disciplina divina, pois ela traz em si a voz da instrução, principalmente quando aplicada por um Pai amoroso. E o nosso Deus é um Deus amoroso, Ele nos castiga porque Ele nos ama. E para terminar, o subtópico 3, o Espírito Santo nos últimos dias. A bênção material vem acompanhada da graça espiritual. Joel profetizou sobre uma nova era, inaugurada após o arrependimento,
Pedro interpretou esse depois, entre aspas, como sendo os últimos dias. Está lá em Atos 2,17. Os últimos dias representam um período bem abrangente, que começa com a primeira vinda de Cristo na Terra, 2000 anos atrás, e se encerra em sua segunda vinda. O derramar do Espírito Santo marca o período da dispensação da igreja. Atualmente, vivemos o cumprimento da profecia de Joel. Há 2000 anos, nós estamos com o Espírito Santo. No Antigo Testamento, somente sacerdotes e profetas recebiam a unção. Todavia, a bênção do Espírito Santo é universal, não só para Israel, mas para todos os povos, homens e mulheres, jovens e velhos, servos e livres. Está lá em Joel 2, 28 e 29. Os efeitos da efusão do Espírito Santo são as profecias, sonhos e visões, cujo principal propósito é gerar a nossa edificação ou a nossa maturidade espiritual, a fim de nos preparar para morar com Deus na eternidade, assim que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Assim nós terminamos, então, a mensagem de Joel, esse profeta chamado menor, pelo tamanho do seu livro, mas grande importância, assim como todos os que são chamados menores, mas não pelo conteúdo, mas pela quantidade de escritos. Na próxima aula nós vamos estudar sobre Amós, adoração com justiça. Que Deus te abençoe e te guarde. Terminamos a lição 3. Deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado e até a próxima.